agradecendo de antemão a presença de vocês na nossa sessão de agora, que é a conferência proferida por colegas do exterior. Sempre fazemos isso nos encontros. Colegas que vêm pela antropologia, pela ciência política, relações internacionais e antropologia. E hoje, agora, temos a conferência de ciência política internacional. E é com muita satisfação, é uma grande honra para a Ampox receber a professora Marina Costa Lobo, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para fazer essa sessão, para proferir essa conferência. Marina, pessoa muito próxima ao Brasil, tem redes de pesquisa com alguns colegas, né, aqui no nosso país. Já veio diversas vezes aqui, já foi professora visitante no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e está aqui também nesse momento crucial da história política brasileira, como uma watcher, né, como observadora, porque também produz textos de conjuntura e análise de conjuntura no contexto de Portugal, para justamente informar o público português sobre o que acontece e ocorre na política brasileira. Vou aqui falar um pouco do currículo da Marina, um pequeno resumo para contextualizar, e depois vamos à palestra. A Marina fez o seu doutoramento na Universidade de Oxford, em Ciência Política. É investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e vice-presidente do Instituto de Políticas Públicas. Coordena o Observatório da Qualidade da Democracia no Instituto de Ciências Sociais. Atualmente é investigadora principal do projeto do RSC, European Research Council, Consolidator Mappler, que investiga a politização da Europa antes e depois da crise da zona do euro. Foi uma das fundadoras do projeto de estudos eleitorais portugueses. Os seus interesses de pesquisa incluem o papel dos líderes no comportamento eleitoral, voto econômico, partidos políticos e instituições. Publica sobre esse tema em periódicos dos mais importantes, né, na nossa área de ciência política. E um dos seus últimos livros foi co-organizado com o John Coetzee, que se intitula Personality Politics, Leaders and Democratic Elections, pela Oxford. Esse aqui é um bem resumidinho de uma vasta produção, de uma vasta de uma trajetória já muito consolidada, né, e o que ela vai nos trazer aqui é muito importante para retirar um pouco o nosso paroquialismo, não é, natural, dada a conjuntura, né? Nós estamos obcecados, né, na observação do contexto brasileiro, por motivos óbvios. Mas vamos tentar aqui fazer um exercício de abstração e olhar para o que ocorre no mundo e tentar traçar, né, principalmente na política europeia e em Portugal, para a gente também tentarmos traçar algumas semelhanças e algumas distinções a partir da perspectiva aguda e sistemática, rigorosa da Marina. Então, muito obrigado, Marina, por sua presença, e a palavra está com você. Está a funcionar? Não. Sim? Ok, eu vou para aqui, só porque preciso de ver o PowerPoint. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao Fabiano Santos o convite para estar convosco aqui hoje. Quando eu aceitei o convite foi já há alguns meses e não imaginava que o Brasil estaria
nesta situação tão difícil a poucos dias da eleição presidencial. Mas, na verdade, para mim estar aqui é uma grande emoção, porque eu, como o Fabiano disse, já vim várias vezes ao Brasil, venho ao Brasil, tenho vindo várias vezes ao Brasil nos últimos 10, 15 anos, sou uma espectadora interessada, embora distante, da vossa realidade política, e já ontem tive a ocasião de estar em vários painéis onde gostei muito de ver como se consegue, como vocês estão a dar resposta a esta conjuntura política com dados, investigações. Estou muito contente de estar aqui hoje, realmente. Agradeço a apresentação do Fabiano, e o que nós tínhamos combinado que eu fizesse era, no fundo, uma carta de Portugal. Isto é, vir aqui apresentar o que tem sido a evolução recente da política portuguesa no contexto da política europeia. E é isso que eu vou tentar fazer. O título é isso que eu vou tentar fazer hoje. O título tem que é a social-democracia em Portugal, a contracorrente do declínio no resto da Europa, e discutir um pouco as suas causas e consequências. A forma como eu abordo este tema tem um pouco a ver com o projeto que eu estou neste momento a coordenar, que o Fabiano mencionou, que é um projeto bastante grande do European Research Council, que tenta compreender a forma como a recente e grande politização do tema europeu tem tido vastas consequências sobre a política europeia. Deixa eu ver se eu consigo. Então, a estrutura da minha apresentação será a seguinte: em primeiro lugar, discutir muito brevemente, as múltiplas crises exógenas que a Europa tem sofrido nos últimos tempos, apenas para enquadrar do que é que estamos a falar das consequências das múltiplas crises europeias a nível global, e depois apresentar e discutir o caso português. Porquê que o caso português interessa? Queria-vos explicar um pouco isso. Portugal é, de facto, um puzzle neste momento. Se olharmos para o mapa europeu, há apenas 2 países na Europa Ocidental que têm governos sociais-democratas. É Portugal e Espanha. Portugal com o primeiro-ministro António Costa e Espanha com Pedro Sánchez. Ambos estão em coligações de esquerda, coligações inéditas. E, portanto, são 2 países, em particular Portugal, uma das economias que mais sofreu os efeitos da crise económica a partir de 2009 e, no entanto, tem evitado a emergência de um pluralismo polarizado, que eu irei explicar de que é que se trata e que tem vindo a afetar muitos países europeus, tem evitado a excessiva fragmentação do seu sistema partidário e, a partir de 2015, formou-se um governo que se chamou Geringonça, embora só não oficialmente, obviamente, não é assim que eles se auto-intitulam. Geringonça porque eu vou explicar porque é uma inovação de componentes que à partida não seriam muito compatíveis, mas que teve muita durabilidade. O Governo está neste momento a discutir o orçamento para 2019, já está praticamente aprovado e em 2019 haverá eleições, tendo este Governo cumprido 4 anos de mandato. Portanto, é um Governo estável, foi um Governo estável. De que crises é que falamos quando se fala de múltiplas crises europeias? Essencialmente, elas são 2. E não afetam igualmente todos os países europeus. Em primeiro lugar, a crise económica, que é uma crise económica global a partir de 2009, e depois a crise dos refugiados, que começa bastante posteriormente, em 2015. A crise económica global, eu creio que não preciso de explicar nada, mas pronto, tem início nos Estados Unidos a partir da queda do Lehman Brothers. É uma crise financeira que na Europa se transforma numa crise de finanças públicas.
Há vários países dentro da zona euro que têm dívidas, que são apanhados nessa crise financeira com dívidas públicas muito elevadas e são forçados, devido à grande pressão dos mercados e de grande aumento dos juros em vários desses países, a pedir empréstimos ao FMI. No caso, não foi apenas ao FMI, foi ao FMI, à Comissão Europeia e ao Banco Mundial, e aquilo que se chamou a Troika. E Portugal foi um desses países. Portugal teve de fazer um pedido de empréstimo de 78 mil milhões de euros à Troika em 2011. Essa é a crise. Isso aconteceu não apenas em Portugal, mas aconteceu também na Irlanda, aconteceu na Grécia, aconteceu no Chipre. E houve em Espanha também um bailout, mas apenas bancário. Vários outros países sofreram muito com a austeridade que foi imposta a partir de 2009, a partir de 2010, sobretudo, como consequência de uma tentativa de consolidar as finanças públicas destes países da zona euro. Do ponto de vista da crise dos refugiados, ela dá-se sobretudo a partir de 2015 e o que acontece é que vêm um conjunto, mais de 1 milhão de refugiados da Europa, da África e do Médio Oriente, que entram na Europa e que vão sobretudo para países da Europa do Norte, Alemanha, mas também Suécia, Finlândia, entrando com 2 pontos de entrada na Europa, sobretudo Itália e Grécia. Portanto, alguns países sofrem a crise duplamente. Portugal não é um deles, nós não temos praticamente sido afetados pela crise dos refugiados. No nosso caso, a crise é única e exclusivamente económica. Mas Itália e Grécia são países onde tanto a crise económica como a crise dos refugiados têm afetado bastante. Em vista disso, e porque tanto a economia como a circulação de pessoas na Europa, na União Europeia, é uma política pública que está europeizada, isto é, não depende dos Estados-nação, mas é uma política pública que é definida na União Europeia, isto levou a um enorme crescimento do tema da Europa, da politização do tema europeu a nível nacional, na política nacional. Portanto, a Europa era vista como um gigante adormecido. Dizia-se a Europa é a Europa enquanto União Europeia. Nas políticas nacionais já se sabia que a União Europeia era muito importante, mas, na verdade, os debates políticos a nível nacional não passavam pelas questões europeias. Mesmo as eleições para o Parlamento Europeu eram pouco participadas e quando havia eleições ao Parlamento Europeu, e vai haver outra vez em 2019, apenas se discutiam temas nacionais de cada país. Tudo isso está a mudar, de facto. E é essa a história que me parece que está a explicar muitas das mudanças que nós vemos nos vários sistemas partidários europeus. Portanto, este euroceticismo crescente de grupos políticos que rejeitam tanto a política económica da União Europeia como a política de circulação de pessoas da União Europeia configura-se no euroceticismo e pode estar a criar, ou pode ser um sintoma de uma nova clivagem que pode definir, pode ser ter muita importância para definir a política nacional dos Estados europeus, que já foi chamada de várias formas. Está ali Galtan pelo Hugo Marx, são 2 grandes autores desta questão, a clivagem da globalização, clivagem transnacional. Porquê clivagem da globalização? Porquê clivagem transnacional? Porque divide a sociedade entre aqueles que são contra a europeização no sentido da supranacionalização da política, que são contra a imigração, que são contra tudo o que seja a erosão do Estado-nação. Divide pessoas que pensam assim de pessoas que são globalistas, que são cosmopolitas e que são mais internacionalistas. Consequências é que têm tido estas múltiplas crises europeias. Em primeiro lugar, e logo a partir de 2009, o efeito imediato é a derrota dos incumbentes. E foram derrotas clamorosas.
e, portanto, estamos a falar da crise, logo a crise que se chama a crise económica, não é? A grande recessão, que se chamou a grande recessão na Europa, e eu coloquei ali vários exemplos em que se vê que os incumbentes foram fortemente castigados. Temos o caso de Portugal, o Partido Socialista, que estava no poder de 2005 até 2011, passa de 36,5% para 28%. Pode não parecer muito, mas em 2005 tinham tido 43%, portanto, o mandato de Sócrates termina com quase metade dos votos que tinha tido, e é o pior resultado do Partido Socialista desde sempre. Irlanda, Fianna Fáil, partido de direita, que está no poder quando a Irlanda faz o bailout, tem o maior castigo de sempre, de 41,6% para 17,5%. A Grécia é talvez o exemplo maior da derrota eleitoral do incumbente, o PASOK, que passa de 43,9% para 13,2% em 2012. Portanto, aquele ano eleitoral é o ano do auge da crise económica, logo a seguir aos bailouts que foram implementados. São vários os exemplos, mas o que eu gostaria de salientar é que não estamos a falar apenas da esquerda, nem estamos a falar apenas da social-democracia. Porquê? Fianna Fáil é um partido de direita e também em França o RPR é o partido do Sarkozy. Aliás, o Sarkozy é um presidente francês, primeiro da Quinta República, que não faz 2 mandatos. Portanto, ele também é apanhado neste forte castigo que os cidadãos dão aos incumbentes no momento pós-crise económica, seja quem for social-democracia, direita. Com os exemplos que aí temos, mas também Itália, Força Itália, Berlusconi fortemente castigado em 2013. Mas claro que há aqui uma história para contar sobre os partidos sociais-democratas, que é uma história que tem muito paralelismo em vários países. Este gráfico, eu não sei se vocês conseguem ler, mas basicamente o que interessa são as linhas vermelhas. Começa já em 1990, não é um fenómeno, é de 1990 a 2018 a evolução da percentagem de voto nos sociais-democratas em vários países, sobretudo do norte da Europa. E o que nós vemos é um forte declínio, portanto, para além, que vai ser acentuado, é um forte declínio que não começa com a crise económica, que já existia antes em muitos casos, e que vai ser acentuado, mas que sofre uma acentuação a partir da crise. Que tipo de causas é que se podem dar para a crise da social-democracia? Já se falava muito da crise da social-democracia antes de ter havido esta crise. E eu coloquei ali vários pontos de explicação desta crise da social-democracia. A primeira delas é a crise do estado do bem-estar na Europa. A democracia foi sempre, desde o pós-guerra, que foi aliada à democracia liberal a um Estado de Providência forte e inclusivo. Um Estado de Providência forte e inclusivo. Mas a partir dos finais dos anos 70, este modelo é colocado em causa. E a forma como os partidos respondem à crise do financiamento do Estado Social pôs um pouco em causa o valor e o apoio aos partidos sociais-democratas. Porque a narrativa de que este Estado Social era, de certa forma, insustentável foi-se tornando mais predominante e eles deixaram de ter agenda, tornando-se mais semelhantes aos partidos de direita. Portanto, há uma mudança ideológica dos partidos sociais-democratas para uma adesão a uma agenda que se foi chamada de terceira via, que é protagonizada por pessoas como o Tony Blair, mas também como António Guterres em Portugal. E essa mudança ideológica teve custos eleitorais para a social-democracia. E esses custos eleitorais são ainda maiores quando se dá a crise, porque não parecem ter respostas para ela. A par disso, há uma mudança paulatina, gradual, nas bases sociais dos partidos socialistas e sociais-democratas na Europa, que deixam de representar a classe
operária, as classes mais baixas, e passam a ter uma representação social muito mais de classe média e média alta, muito mais representantes daquilo que são os grupos mais escolarizados do que propriamente a representação das classes mais baixas. E, finalmente, uma adesão muito crítica e muito... os partidos socialistas e sociais-democratas são os partidos dos pilares do apoio à União Europeia. E com a União Europeia a tornar-se alvo de grande insatisfação por parte dos cidadãos, essa insatisfação que é dirigida à União Europeia também acaba por contagiar os partidos sociais-democratas, que são vistos como pilares do apoio à social-democracia, à União Europeia. Em função disso, em função desse declínio, outra consequência que se tem visto, portanto, a partir da derrota dos incumbentes, que é uma derrota que é sentida particularmente entre os sociais-democratas, o que é que acontece? As pessoas não voltam, depois do auge da crise, para os partidos de sempre. Há uma enorme fragmentação eleitoral, portanto, a volatilidade global aumenta em todo o sistema partidário. E aqui eu trouxe alguns dados sobre a Grécia, Itália, Espanha e Portugal, e em particular, eu não sei se consegue ver, mas essencialmente aqui, por exemplo, este partido é o Syriza, é a esquerda radical. Na Grécia, a esquerda radical torna-se o partido de governo e é o primeiro partido de esquerda com a implosão do PASOK. Em Espanha, o que era um sistema bipartidário torna-se um sistema multipartidário com a ascensão do Podemos e do Ciudadanos. E no caso de Itália, os dados só vão até 2014, mas como sabem, em Itália temos um governo de partidos que nunca tinham governado em coligação e que são relativamente novos, que é o partido de extrema-direita, a Lega, e o Salvini, e o movimento Cinque Stelle. Portanto, esta é a visão do Sul. O Sul apresenta fragmentação eleitoral a par de novos partidos, sobretudo de esquerda radical, que contestam a União Europeia e que contestam o modelo de integração europeia e da austeridade europeia, mas a norte, o tema dominante a norte da Europa, o tema dominante é o aumento da extrema-direita, e trouxe aqui algumas percentagens que mostram que esse abandono dos partidos mainstream e dos incumbentes tem, em parte, revertido para os partidos que têm uma agenda soberanista, que têm uma agenda anti-imigração, que são os partidos de direita radical. Portanto, isto é a realidade no terreno, uma enorme volatilidade, fragmentação eleitoral e o aparecimento destes novos partidos, não é aparecimento, mas o seu reforço de partidos de direita radical, sobretudo nos países do norte da Europa. E na Europa do Sul também uma viragem à esquerda, com mais de apoio à esquerda radical. Que leitura global é que está sendo feita agora e que está, no fundo, a ser debatida? Nós tivemos estes colegas em Lisboa recentemente e eles estão a tentar impor uma nova leitura daquilo que está a acontecer na Europa, definindo como um grande realinhamento eleitoral. Portanto, os realinhamentos eleitorais são muito raros. O Lipset e o Rocken diziam que os sistemas partidários estavam congelados desde os anos 20 e que a clivagem esquerda e direita basicamente explicava a sua dinâmica. E o que eles estão a tentar dizer é que este congelamento descongelou e que agora a nova clivagem é a tal clivagem da globalização, ou transnacional, eles chamam de clivagem transnacional, e que vai exatamente dividir partidos de extrema-direita, da agenda de extrema-direita radical, que advogam o soberanismo, que são anti-globalização, versus os outros, mais internacionalistas, pró-globalização, pró-União Europeia. E a União Europeia como tema definidor da posição nessa clivagem. Isso é o que acontece na Europa. Mas há muito debate sobre isto, porque isso implica que a esquerda e a direita, como clivagem, se torne irrelevante. Se nós olharmos, por exemplo,
para o caso da Grécia, isso poderia ser um exemplo que confirma isso, porque no seguimento da eleição em que o Syriza ganhou, o Syriza faz uma aliança com um partido de direita conservador que não tinha nada em comum com o Syriza, a não ser o seu euroceticismo. Mas, apesar de tudo, esses casos ainda são raros. Isto aqui é para mostrar, este gráfico o que faz é com dados do Manifesto Project, mede o posicionamento dos partidos na Europa, mostrar a evolução da clivagem esquerda e direita. Antes da crise e depois da crise, isto é de um livro do Leonardo Morlino, e é interessante ver que nem todas as experiências são semelhantes, portanto aqui é Espanha e Portugal, com um aumento da clivagem esquerda e direita, em contraste com Itália e Grécia, em que não há esse aumento da clivagem esquerda e direita, colocando-se a hipótese se ele foi agora substituído por outro, que é a clivagem da globalização, a clivagem transnacional. Então, posto este enquadramento global, falar um pouco do caso português. Portanto, no caso português, a crise económica levou, de facto, a uma mudança no consenso permissivo que havia em relação à Europa. Os portugueses eram tradicionalmente muito apoiantes da União Europeia, até à crise. Mas, a partir do momento em que se dá a crise e em que a Europa, na forma da Troika, impõe uma dose de austeridade gigantesca no país, há uma insatisfação com a Europa, com a democracia, com o governo, em valores semelhantes àqueles que eu vi ontem a serem apresentados no vosso projeto, ontem no painel sobre a democracia no Brasil. Há um enorme, como eu já expliquei, um enorme castigo do Partido Socialista na eleição de 2011 e a direita sobe ao poder numa aliança entre PSD e CDS para implementar o programa de austeridade que tinha sido negociado pelos três, em troca do empréstimo. Na mesma altura, um pouco depois, portanto, o primeiro-ministro socialista José Sócrates, como muitos saberão, foi preso em 2014 por suspeitas de corrupção, ainda não foi julgado, esteve preso 11 meses, portanto, ele estava preso quando houve a eleição de 2015, em que o PS chega ao poder, eu já vou contar como, mas ele estava preso, portanto, de facto, tempos difíceis para o Partido Socialista. Estes foram os resultados de 2011 para 2015. Portanto, como eu expliquei, em 2011, o PSD e o CDS juntos têm a maioria das cadeiras na Assembleia da República, no Parlamento. O PS apenas com 28%, é tal pior resultado de sempre, e o Bloco de Esquerda e o PCP não vão além dos 5% e dos 8%, respectivamente. O que é que acontece em 2015, depois de toda a implementação da austeridade? O programa da Troika acaba em 2014 e já se vê alguns indícios de crescimento económico. Portanto, há uma narrativa de que o governo conseguiu implementar o programa, houve uma saída limpa, no sentido em que se conseguiu cumprir o mandato dos 3 anos, que era o que o programa devia durar, e há um certo crescimento. Portanto, as eleições de 2015 não foram ganhas pelo PS, foram ganhas pela coligação PSD-CDS, e eu, no dia seguinte às eleições, tinha vários jornalistas estrangeiros a perguntarem como é que os portugueses, depois de toda esta austeridade, voltam a votar na direita em Portugal, porque eles, de facto, ganharam. Mas, atenção, perderam muitos votos, perderam 800 mil votos, perderam 11%, não tinham maioria absoluta. A única coisa que poderiam fazer era formar um governo de minoria. E é aí que se dá a tal mudança que é iniciada pelo líder do PS, António Costa, e que o que ele faz nos dias a seguir às eleições é dizer que não vai apoiar este governo minoritário de direita, coisa que ele nunca tinha dito durante a campanha, e que em vez disso, vai fazer o que nunca se tinha feito, que é uma aliança de esquerda entre o PS, Bloco de Esquerda e PCP, que de facto tinham aumentado muito a sua representação, e juntos temos uma esquerda radical de 18% em Portugal. E, portanto, essa é que é a grande novidade de 2015, não foram propriamente os eleitores que mudaram radicalmente o seu voto.
há mudanças sim, mas não são um abandono gigantesco da direita em favor da esquerda. Há muita fragmentação aqui, não há nenhuma óbvio vencedor, não há um vencedor óbvio. O que há é uma grande mudança tática do Partido Socialista de viragem à esquerda e de fazer esta coligação que, para vos dizer, nunca tinha sido feita em Portugal nos 40 anos de democracia. Portanto, portanto, é isto, quer dizer, o PSD e o CDS tiveram uma viragem à direita por causa da incumbência. Eles são percepcionados como bastante mais à direita em 2015, mas não sofrem uma diminuição de votos, embora não um abandono geral dos votantes. O que há é esta mudança tática do PS. E o PS também faz algo nesta mudança tática que é bastante importante, que é reposicionar-se em relação à União Europeia, porque, tal como eu vos tinha dito, o Partido Socialista foi sempre um grande apoiante da União Europeia em Portugal, mas percebendo que havia um enorme desagrado e em relação à questão da austeridade, eles começam a distanciar-se do apoio à União Europeia, do apoio à austeridade e a dizer que talvez poderiam apoiar uma reestruturação da dívida dentro do quadro da União Europeia, embora não fosse o líder que dizia isso. Portanto, um discurso bastante mais crítico em relação à União Europeia, que não tem grandes resultados eleitorais, como já se viu, porque eles passaram de 28 para 32, mas aproxima-os do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que sempre foram muito eurocéticos. Essa é, aliás, uma das diferenças entre estes três partidos de esquerda, que impedia que eles fizessem coligação, porque eles, quando olham para o exterior, têm uma visão muito diferente, sendo estes partidos muito eurocéticos e o PS sempre o contrário disso. Aqui eu queria-vos só mostrar a fragmentação, mas se calhar não vale a pena, porque este gráfico não é assim tão bom desse ponto de vista, porque houve uma coligação de direita, então isto esconde o grau de diminuição de apoio aos partidos de centro que houve. Então, acho que já disse isto. Portanto, 2015 foi realmente uma eleição importante. Foi possível ultrapassar a clivagem de regime. Esta clivagem de regime era a clivagem que eu já vos falei, que separava os comunistas do Partido Socialista, que os dividiu a partir de 74 e que dividia também o seu posicionamento em relação à Europa. Contraria as tendências maioritárias que tinha havido nos governos desde meados dos anos 80, porque como o PS se recusava a fazer alianças com a esquerda, tinha sempre que tentar chegar à maioria absoluta. Isso é bastante difícil, mas era assim que se governava em Portugal, portanto, ou com maiorias absolutas do PS à esquerda, ou com governos minoritários, com a aquiescência da direita. E, portanto, o que aconteceu foi este reforço da clivagem esquerda e direita perante o crescente euroceticismo. Impedindo assim, portanto, eu julgo que esta foi a forma encontrada para impedir a paçoquização do PS. E se vocês conhecerem, eu não vou falar porque não tenho tempo, da situação espanhola, o Sánchez faz um percurso muito semelhante ao do António Costa, porque em Espanha o PP tem mais votos do que o PSOE. Só que o PSOE, depois de várias tentativas, inclusive com uma líder que apoiou o partido do Rajoy, decidiu retirar o apoio ao partido do Rajoy e formar uma coligação com o Podemos. O Podemos é basicamente semelhante ao Bloco de Esquerda em Portugal. Portanto, são os dois que viraram à esquerda nessa tentativa de ter um olhar mais crítico e de conseguir absorver esta crítica à União Europeia que existe. Mas eu não vos vou falar aqui do que é que aconteceu de facto. Mas o que aconteceu de facto não foi nenhuma tentativa, como o Syriza fez na Grécia, de pôr em causa a União Europeia. De facto, o grande beneficiário desta geringonça não tem sido o Bloco de Esquerda nem o PCP. O grande beneficiário da geringonça, do ponto de vista das intenções de voto, tem sido o PS. Tem governado com grande moderação, mas conseguindo ao mesmo tempo reduzir a oposição à esquerda, tem dito algumas coisas de oposição à União Europeia, mas de forma muito moderada, e na verdade o que tem feito é
cumprir com os objetivos da União Económica e Monetária. Do ponto de vista da satisfação dos cidadãos com esta geringonça, ela realmente é bastante animadora. Portanto, isto é confiança no governo de 2001 a 2017 em vários países. Portugal é esta linha azul. Para vocês verem, aqui são 10%, 20%. A confiança no governo em meados de 2012 não atinge os 20%, era baixíssima. Isto foi logo no seguimento do bailout com a Troika. E se virem, Portugal, esta é a confiança no governo na Alemanha, está sempre acima é sempre das mais elevadas. Neste momento, a confiança no governo, em 2017, a confiança no governo em Portugal está acima da alemã. Portanto, há aqui uma recuperação das atitudes que se dá muito rapidamente. Por trás disto, não é apenas esta história da geringonça, há uma história económica para contar muito forte de mudança de situação conjuntural, que não tem muito a ver com o governo, tem muito a ver com questões externas, mas de qualquer forma o governo está a ser o grande beneficiador disso. E também satisfação com a democracia nacional. Chegámos a ter, já não vejo nada, mas estamos aqui perto, 14% de satisfação. Aqui houve uma mudança na pergunta e, portanto, não há dados entre 2008 e 2010, entre 2006 e 2010. Mas aqui, em 2013, apenas 14% dos portugueses estão satisfeitos com a democracia e vocês veem que a linha sobe. A linha sobe e, de facto, estamos quase a chegar outra vez aos 50% de satisfação com a democracia. Continua a ser relativamente baixo, mas grande recuperação em face de saída limpa da Troika, mais crescimento, redução do desemprego e uma muito maior inclusividade do governo, no sentido em que estes partidos nunca tinham estado, de facto, no poder e agora estão, não totalmente, mas eles dão apoio parlamentar ao governo. Portanto, de que forma é que o sistema partidário se manteve resiliente? Foi, de facto, uma manobra tática do Partido Socialista. Eles não ganharam as eleições, mas foram eles que conseguiram formar governo por fazer uma inovação democrática que nunca tinha sido tentada em face desta mudança que a União Europeia configura no sentido da sua politização e da forma como ela afeta as atitudes dos cidadãos. Mas também gozou de uma grande moderação por parte dos partidos da esquerda radical, que têm sido muito pragmáticos no seu apoio ao PS, deixando o PS implementar uma agenda económica muito moderada e focando-se em temas mais específicos, nomeadamente na educação, na saúde, tentando pequenos aumentos para grupos sociais mais vulneráveis. E também o consentimento dos perdedores, losers consent, que é uma coisa que se fala bastante nos Estados Unidos, e isto é muito importante, aceitar as regras do jogo. O partido de direita, que ganhou as eleições, mas perdeu o poder, já substituiu o líder, Passos Coelho, já foi substituído, e a vida continua. Quer dizer, eles agora já não estão constantemente a dizer que tinham ganho as eleições, portanto tinham direito a formar governo. Tem que haver foi necessário uma mudança de perceber que nem sempre o partido que ganha é o que forma governo. E por isso é aqui a questão das elites partidárias. Eu tenho dedicado muito tempo da minha vida académica no estudo das atitudes e dos comportamentos dos portugueses e, de facto, eu acho que isso é absolutamente central para compreender a evolução da política num dado país, mas não há automatismos. A questão da margem de manobra que as elites partidárias têm para fazer ou desfazer realidades atitudinais é muito grande, eu diria. E, portanto, para terminar, o principal desafio, parece-me, para a social-democracia hoje é a capacidade de assimilação dos perdedores da globalização aos valores da esquerda. E acho que, em geral, a social-democracia que tem perdido dramaticamente poder na Europa é aquela que é menos capaz de dar voz e de ouvir os perdedores da globalização, nomeadamente as classes mais baixas de cada país.
E, em segundo lugar, dizer que os temas e as atitudes não se traduzem necessariamente em alternativas políticas, tudo depende da intermediação que os partidos políticos e que as elites políticas fazem em cada conjuntura. Obrigada. Muito obrigado pela excelente palestra, muito esclarecedora, Marina. Vou abrir, então, imediatamente para algumas perguntas, temos algum tempo. Tá? Então, eu pediria para os colegas virem até aqui à frente, para que todas e todos possam ouvir. Sérgio. Bom dia a todos. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora, né? Eu queria saber, a minha pergunta é o seguinte, muitos analistas, né, apontam como uma das causas da social-democracia, além desses fatores que você apresentou aí, a cartelização dos partidos social-democratas. A tese do partido cartel, né? Que esses partidos se tornam quase apêndices do Estado, né? Passam a depender de financiamento público, eles são, vamos dizer assim, hegemonizados pela elite partidária de classe média, né? Desvinculada das classes trabalhadoras e dos setores mais pobres da população, que monopolizam os recursos públicos. Isso gera um desengajamento crescente do cidadão mediano, vamos dizer assim, em relação à agenda social-democrata. E, por exemplo, o Paolo Garbaldo, que é um pesquisador do King's College, né, vai publicar um texto agora, The Digital Party, um livro, pela Oxford University Press. Ele mostra que o questionamento à esquerda dessa cartelização dos partidos social-democratas teve um papel importante, né, vamos dizer assim, no movimento à esquerda desses partidos social-democratas tradicionais. Ele dá o exemplo do Podemos, do Bloco de Esquerda em Portugal e também do Labour Party, do Corbyn, né? da ascensão da esquerda do Jeremy Corbyn no Reino Unido, que inclusive ganhou as eleições locais em maio de 2018 no Reino Unido. Né? O UKIP elegeu apenas um vereador para os cônsules. Né? Eu queria saber, quer dizer, pelo que você tem observado de Portugal, da Espanha, se além dessa renovação das elites políticas, se essas mudanças organizacionais, quer dizer, o surgimento de partidos à esquerda, né? Além do PCP, desses partidos mais tradicionais, e ele teve uma influência não só no realinhamento partidário, como também no cálculo, né, da social-democracia, tanto do PSOE quanto do PS português, de voltar a agenda, né, para a esquerda, porque o surgimento de um partido de massas críticos à esquerda, da agenda social-democracia tradicional, né, passou a ser lucrativo, quer dizer, passou a ter um payoff, né, no deslocamento da agenda da social-democracia tradicional para a esquerda. Né. Desculpe, a pergunta foi um pouco longa, né, mas eu terminei aí, tive que explicar alguns pressupostos. Ativas, né, não só da renovação das elites. Bom dia, queria agradecer pela exposição, foi ótima. Meu nome é Juliana e eu estudo o Bloco de Esquerda no mestrado. Eu queria saber quais que são as expectativas para as eleições para as eleições de 2019, se tem uma expectativa para uma maior atuação do PCP ou do Bloco de Esquerda, se alguém espera um confronto maior com o PS, fazer um enfrentamento das agendas. Marina, muito obrigada pela sua palestra, foi realmente muito esclarecedora e coloco algumas questões. Né? Eu vou ser bem rápida, eu tenho uma preocupação, sobretudo focalizando a questão do populismo de direita na Europa.
dos populismos de direita na Europa. Ao que você confere não ter ocorrido em Portugal a mesma mobilização que houve em outros países, como no caso da França, como no caso, enfim, da Áustria, lugares, países em que os perdedores da globalização, né, de fato, foram incorporados por uma outra agenda, né, e que, pelo tamanho da crise que houve em toda a Península Ibérica, né, mas sobretudo em Portugal, a lógica talvez indicasse que isso também ocorresse ali. Então, o que você confere não ter ocorrido o mesmo movimento? Boa tarde. Eu estou rouca mesmo. É uma pergunta, uma curiosidade. Portugal sofreu uma reforma da Previdência muito intensa, né? O que a gente sabe, corte de salários públicos, diminuição de renda, enfim, foi muito violento. E isso é uma reforma maldita aqui no Brasil, falar em reforma da Previdência. Isso foi feito lá. E como a sociedade portuguesa absorveu isso? Como é que você entende que ela tem absorvido esse custo para, no fundo, um custo para retomar uma estabilidade, não sei, mas enfim, como a sociedade portuguesa absorveu esse custo de perdas salariais, perdas de pensões, sem que houvesse sem que o país parasse, fosse para a rua. Enfim, que é muito diferente do que acontece aqui, por exemplo, do que está acontecendo na Nicarágua, do que está acontecendo na Argentina, não é? Entendeu? É que a voz está ruim mesmo. Estava a gostar imenso das perguntas, agora ia ficar aqui a ouvir só perguntas. Mas tenho que responder. Muito obrigada pelas questões tão interessantes. Portanto, a primeira em relação à cartelização dos partidos sociais-democratas. Eu acho que essa é uma crítica justa, acho que essa é uma crítica certa, mas é uma crítica que se pode fazer a todos os partidos mainstream. Cartel significa vários partidos. Por isso, para haver um cartel tem que haver vários partidos que se põem de acordo entre si. E, de facto, essa é uma história que fica por contar aqui daquilo que eu vos mostrei. O outro lado da questão, em Portugal, é a abstenção. Ao contrário do Brasil, em que há voto obrigatório, nós não temos voto obrigatório em Portugal. E o que nós temos assistido é um grande aumento da abstenção em Portugal, a partir de meados dos anos 90. Quer dizer, nós tivemos 85% de participação em 76%, e neste momento temos 55%. É uma enorme queda. E esse desengajamento dos partidos em relação à sociedade, porque os partidos portugueses tradicionais e os não tradicionais, o Bloco de Esquerda e o PCP, são todos completamente dependentes do financiamento público para as suas atividades. Os partidos legislaram desde sempre bom financiamento público em Portugal. E a verdade é que há um problema de participação, há um problema de confiança nos políticos, há um problema de satisfação com a democracia. Agora as coisas mudaram, mas em geral continuam baixo. Portanto, estamos a mudar, os indicadores estão a subir, como eu vos mostrei, mas em geral a desconfiança em relação aos partidos é enorme, por exemplo. Portanto, em que medida é que o PS sofre mais do que outros partidos disso? O PS e o PSD continuam a ser os principais partidos em cada uma das suas áreas. Eles têm sido relativamente mais resilientes do que os outros partidos correspondentes na Europa. Eu acho que aí há uma história para contar sobre a relação dos partidos tradicionais em Portugal com os média. Em Portugal há uma enorme presença dos partidos tradicionais nos média, e eles tentam excluir ao máximo os partidos novos que se apresentam contestatários dos partidos tradicionais, e são, ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, são relativamente bem-sucedidos nisso.
Há um corporativismo grande, eles apoiam, eles tentam influenciar e com a sua presença nos média e são bastante bem sucedidos desse ponto de vista, estão muito atentos a isso. Mas certamente que à esquerda o PS sofreu pelo seu desengajamento e o aparecimento e o crescimento do Bloco de Esquerda é sintoma disso. É precisamente sintoma disso. Portanto, eu estou de acordo que o PS e a sua natureza de cartel, embora não seja exclusivamente do PS, tem prejudicado a sua ligação aos cidadãos, sim. Mas acho que é uma crítica que se pode fazer a vários partidos em Portugal. Em relação ao Bloco de Esquerda, eu não sei o que é que vai acontecer nas eleições de 2019, gostava de saber. A questão que se coloca em Portugal é saber se o PS vai ter maioria absoluta ou não. Parece improvável, neste momento, que o PS tenha maioria absoluta. Aquilo que se sabe é que o PS tem sido, do ponto de vista das intenções de voto, o PS tem crescido mais do que o Bloco de Esquerda ou do que o PCP. Nas últimas eleições autárquicas, que foram em dezembro de 2017, foram as últimas eleições a nível do país que houve, e foi como um teste à popularidade deste governo e da geringonça. O PS ganhou muitas câmaras, o PCP perdeu 10 câmaras, e o Bloco de Esquerda, que não tem praticamente presença a nível autárquico, não tem mesmo, não ganhou nada. Portanto, estas eleições autárquicas geraram bastante preocupação ao PCP, de pensar que esta experiência da geringonça pode ser prejudicial quando chegarem as próximas eleições legislativas desta coligação, não ser necessariamente proveitosa para o PCP. Para o Bloco de Esquerda coloca-se uma maior interrogação, porque eles, como não tiveram o teste a nível autárquico, eles não têm de qualquer forma uma presença territorial forte, porque são um partido muito recente, ainda se coloca a questão. Mas há dúvidas que o PS consiga chegar à maioria absoluta e, portanto, a probabilidade, talvez seja, pode-se dar o caso da geringonça continuar. Se continua com todos, isto é, com o Bloco ou o PCP, ou apenas com o Bloco, é uma questão que fica por ver, porque parece que os dois partidos estão a seguir caminhos um pouco diferentes. O PCP bastante menos contente com esta experiência do que o Bloco, apesar de tudo, por essas razões, por exemplo, a nível autárquico. Populismos de direita. Eu fiz de propósito para não falar de populismos, porque eu não gosto nada desse termo. Acho que é um termo que abarca tudo e é demasiado genérico, depois junta muita coisa. Mas porquê é que não existe em Portugal e Espanha e existe noutros países? Eu acho que antes de haver esta crise económica já se colocava a questão sobre porquê é que não havia partidos de extrema-direita em Portugal e Espanha. Partidos de extrema-direita. E a explicação que se dá normalmente tem a ver com, por um lado, terem sido ambos ditaduras de direita, terem feito revoluções ou transições para a democracia esquerdizantes, que colocaram o sistema partidário bastante à esquerda, sobretudo em Portugal, e, portanto, com menos espaço para o aparecimento de uma extrema-direita. Mas, com o passar do tempo, aquilo que nós vemos é que a polarização que se dá em relação aos sistemas partidários que existem no sul da Europa é sobretudo à esquerda. No sul da Europa eu estou a falar apenas Portugal, Espanha e Grécia. A Itália é um país dual e bastante complexo e acho que tem o seu percurso próprio. Mas de facto eu entendo estas crises europeias como tendo o euroceticismo é representado sobretudo pela esquerda no sul da Europa, enquanto que o euroceticismo é representado sobretudo pela direita no norte da Europa. E isso acontece porque o impacto da União Europeia a nível do sul da Europa é muito mais económico do que identitário, e no norte da Europa o impacto da União Europeia é sentido do ponto de vista da erosão da soberania nacional e da identidade cultural, coisa que acontece muito menos, porque eu penso que essa questão da identidade cultural
é, de certa forma, pós-materialista. E o pós-materialismo não tem lugar em Portugal, porque não há suficiente desenvolvimento económico para permitir que essa clivagem seja, de facto, dominante. Parece-me. Não sei se consegui responder, talvez possa haver outra questão sobre isto, eventualmente depois. Celina Araújo, Portugal sofreu uma reforma da Previdência, como é que se absorveu isto? Foi uma crise social muito grande. Em certa forma, Portugal não absorveu isto. Se nós formos ver os níveis de emigração que houve desde o início da crise, Portugal foi dos países que perdeu mais população na União Europeia. Portanto, grande saída de imigrantes. Portugal é um país de imigração, sempre foi, tinha sido... Durante um período breve fomos um período de imigração com o I, mas depois voltámos à emigração em massa, portanto temos famílias divididas. Isto foi particularmente penoso porque a imigração que se dá em Portugal nos últimos 10 anos é uma imigração qualificada. Então tinha-se feito um grande investimento em educação universitária e as pessoas que tinham filhos com qualificações, pensavam que isso seria um passaporte para uma vida boa em Portugal, mas afinal de contas não, têm que emigrar. Portanto, isso gerou uma enorme angústia e tristeza. O que há em Portugal, parece-me, e dessa forma, o que há em Portugal, como é que se absorve isto, é que há de certa forma houve uma convicção de que era necessário fazer um ajuste. Isso eu acho que passou, de que não havia forma de escapar a um ajuste na Previdência, no corte dos salários públicos, dos salários dos funcionários públicos, das pensões, etc. Aquilo que também se vê agora é que as mudanças, com os cortes que foram feitos, Portugal é um dos países onde as desigualdades aumentaram menos. Ou seja, apesar de tudo, tentou-se distribuir um pouco o mal pelas aldeias e isso também poderá ter ajudado. Outra coisa que ajudou bastante e que é uma realidade no sul da Europa também é a questão da redistribuição familiar. As famílias ajudam-se entre elas, não é? Os pais e os avós ajudaram os filhos. E isso também é algo que aconteceu. Mas eu não queria menorizar o esforço e o sofrimento que aconteceu. Aconteceu e foi muito, e continua a ser bastante difícil. Nós ainda temos alguns minutos, caso... Aqui, Carlos Aurélio. Uma pergunta bem objetiva, em alguma medida complementar à da Celina. Em que medida esse sucesso atípico da social-democracia portuguesa ela estaria sentada numa forma de recalibragem do sistema português de proteção social, no sentido de redução do estado de bem-estar social baseado em consumo social e uma ênfase nisso que a literatura mais recentemente chama de investimento social. Tá? Uma recalibragem do estado de bem-estar social, lastreando o sucesso eleitoral da social-democracia. Por exemplo, quando se pensa em termos de retração, reforma, mudança na natureza do gasto social, mais recentemente a literatura tem entendido que, a partir do conceito de recalibragem, que haveria um esforço significativo de reforma restritiva em programas que podem ser entendidos como de consumo social, como, por exemplo, previdência, e uma ênfase de investimento social, educação, saúde, num sentido de um estado de bem-estar social mais produtivista. Mais alguma? Raquel? Juan? Bom, eu sou espanhol, né? Então, evidentemente, eu acompanho a política espanhola, né? A análise da política espanhola, né? Lá, uma das questões que tem, né? Juntamente com as clivagens da velha política, né? É uma clivagem também que por causa da idade, né? Ou seja, os jovens estão
están optando por opções mais o partido de Podemos, Cidadãos, né? E as pessoas de 40, 50 anos para cima votam os partidos tradicionais, né? Principalmente o Partido Socialista e depois as pessoas mais velhas o Partido Popular. Eu queria saber se em Portugal também se repete essa clivagem, né? De pessoas de mais idade optando por opções políticas de partidos tradicionais. Um complemento a do Carlos Aurélio e também o que foi colocado na Celina, só para tentar especificar. Até que ponto o ajuste feito anteriormente pelo PSD, ele de certa maneira não facilitou o posterior trabalho da geringonça? No sentido de que fazer a política econômica moderada à esquerda, nesse momento, já parte de um patamar em que novos ajustes não são necessários. Ou seja, o trabalho sujo foi feito pela direita e a social-democracia, na realidade, faz correções de rumo sem necessariamente incorrer em problemas macroeconômicos mais sérios. Alô? Marina, só para complementar a pergunta do populismo. Você abriu essa possibilidade de talvez voltar a falar do assunto. Você pôs uma ênfase grande no papel das elites partidárias, das elites políticas, na condução desse processo, inclusive de formação da geringonça, ou dos acordos e ajustes possíveis no campo dos partidos e da política. Essa seria uma possível resposta sobre por que, em Portugal, talvez, isso não tenha se configurado como em outros países? Muito obrigada pelas questões. Portanto, a questão das reformas que foram feitas, da redução do Estado Social, do que é que a geringonça tem feito? É verdadeiramente, eu acho que tem razão. Quer dizer, o que é que acontece em Portugal? O que a geringonça fez, do ponto de vista da reposição do status quo ante, é de reversão dos cortes salariais que tinham sido feitos. O que eles fizeram foi, no primeiro ano, foi reverter esses cortes. Não totalmente, mas começar a reversão no máximo possível para os funcionários públicos, para os pensionistas, para os trabalhadores das empresas públicas. Portanto, foi feito isto, é diversificado, mas basicamente reversão de cortes. Esta era a exigência do Bloco de Esquerda e do PCP, que aceleraram o processo que o PS iria fazer de qualquer forma, mas foi acelerado pelas exigências do Bloco de Esquerda e PCP. Mas peguemos então na questão do salário mínimo. E na reforma, o PSD e o CDS tinham feito uma reforma do mercado laboral do ponto de vista das leis do mercado laboral, flexibilizando o mercado laboral, que era uma velha vontade da direita porque o mercado laboral tem uma legislação bastante inflexível. E então havia sempre essa guerra. Foi possível, na Troika, mudar isso. E com a geringonça, eles não alteram esse quadro legislativo. O que eles fazem, eles resistem. PS não quer alterar verdadeiramente o quadro legislativo porque se considera que era demasiado inflexível. Na verdade, Portugal não é um mercado laboral, são dois. São as pessoas que têm contratos permanentes e um enorme precariado de jovens que está fora do sistema e que vive com grandes dificuldades. Mas isto é problemático por várias razões e, portanto, esta flexibilização pode ajudar, de certa forma, ao precariado porque os contratos deixam de ser, o mercado de trabalho deixa de ser tão dual. Então, eles não mudaram o essencial da reforma que tinha sido feita pela direita. O que eles fazem é aumentar o salário mínimo. Aumentam o salário mínimo. Portanto, na verdade, as mudanças têm sido sempre nas concessões remuneratórias ou na reversão financeira e não estrutural, do ponto de vista daquilo que tinha sido mudado durante a Troika. Mas durante a Troika também não se fez grandes reformas estruturais. A única foi essa do mercado laboral. Aquilo que se fez foi cortar todo o tipo de vencimentos e de subsídios e aumentar os impostos.
enormemente. Então, portanto, também a verdade é que o programa da Troika não foi uma ocasião para reformar nada do ponto de vista estrutural, a não ser o mercado laboral, que de facto é uma reforma estrutural que foi feita. Então, o que eles tentam fazer é reversões. Que consequências é que isso teve do ponto de vista do investimento público? Educação, saúde, etc. Como o orçamento é muito limitado e está condicionado pela zona euro, a verdade é que houve um desinvestimento brutal do ponto de vista do investimento público nos primeiros anos da geringonça. Eles o que fizeram foi desinvestir em hospitais, saúde e educação para dar dinheiro às pessoas no sentido de reversão dos cortes. E isso foi muito criticado porque dizia-se, bem, vai gerar consumo, mas é um problema porque pode não ter repercussões sobre o crescimento. Um grande debate, na verdade, o crescimento aumentou muito. Mas porquê? Por fatores também externos. Há aqui um grande debate sobre o que é que de facto causa, mas a verdade é que o Costa deu sorte, porque essas reversões têm sido muito positivas para a confiança dos consumidores, dos investidores, etc. A economia estava parada e agora está relativamente dinâmica. Finalmente agora eles estão a dizer, vamos então voltar ao investimento público. Estamos no último ano da geringonça, portanto o investimento público não foi feito e as pessoas mais próximas do Bloco de Esquerda e do PCP estão contentes porque eles querem falar com o seu eleitorado e dizer nós conseguimos estas reversões de cortes e as pessoas têm mais dinheiro no bolso, sim senhor, mas estão descontentes porque veem que isso foi feito à custa do investimento público. Porque, na verdade, o compromisso com a Europa não foi posto em causa. O compromisso com as regras da União Económica e Monetária não foi posto em causa pelo Costa. Foi sendo sempre o bom aluno que Portugal já tentava ser antes. Portanto, é um governo que simbolicamente é um governo de esquerda e tem feito medidas de esquerda, mas moderadamente e sem colocar em causa o paradigma da União Económica e Monetária. Em relação aos jovens, Bloco de Esquerda e PCP. Jovens em Portugal votam muito pouco, são dos que votam menos. Portanto, a sua presença não se faz sentir de uma forma tão importante como poderia. Mas há diferenças, sobretudo entre o Bloco de Esquerda e PCP. O Bloco de Esquerda é o partido dos jovens com mais educação, urbanos, esse tipo de perfil do Podemos, parece-me também. E enquanto que o PCP é um partido bastante envelhecido. E, classicamente, é um partido que tem, de facto, um perfil mais envelhecido e que tem muitas dificuldades em contrariar isso. Mas não me parece que haja grandes diferenças entre PS e PSD. Em relação ao populismo, obrigada por me lembrar do papel das elites partidárias. Eu julgo que sim. E aí acho que a direita em Portugal nunca jogou a carta da imigração. A direita mainstream em Portugal nunca escolheu jogar a carta da imigração. Poderia ter sido feito no auge da crise, porque claramente nós tivemos aumentos brutais de desemprego e teria sido muito fácil encontrar um bode expiatório, embora a imigração também tenha diminuído bastante em Portugal nesse período. As pessoas foram-se embora, não é? Também, não só os portugueses foram embora, como muitos imigrantes também saíram, voltaram aos seus países, ou foram para outros países. Mas acho que foi importante, pelo menos não jogar essa carta, que teria sido muito pior. Poderia ter sido muito pior. Tudo nos subúrbios. Por acaso, agora nós temos não sei se já acabou o tempo, mas okay. Há um caso que é de um jovem que não é assim tão jovem, 30 e tal anos, André Ventura, e ele é sempre na televisão, portanto tem uma presença mediática forte, era do PSD e decidiu concorrer pela Câmara de Loures, um subúrbio comunista de Lisboa, subúrbio em que a maior parte, quer dizer, rendimentos baixos e onde há uma percentagem grande de ciganos. E então ele decidiu colocar na agenda a questão dos ciganos em Portugal que têm uma taxa de participação no mercado laboral baixa, que, enfim, uma série de preconceitos que existem na sociedade em relação aos ciganos. Tudo isso ele tentou galvanizar e fazer a sua candidatura autárquica em Loures, com grande presença também na televisão.
O que é que o Partido Social Democrata fez, o partido de direita mainstream em Portugal? Excluiu-o das listas, não permitiu que ele se candidatasse como PSD com essa agenda, e ele foi como independente. Eu acho que isso é um comportamento positivo. Ele foi como independente e ficou atrás de vários, não teve uma votação particularmente expressiva. Portanto, comportamento da elite partidária positivo, mas também as pessoas a recusarem essa agenda como prioritária. Apesar de tudo, em Portugal, a discussão é sempre, e os partidos valorizam sobretudo uma discussão económica. E acho que isso é útil e mais construtivo do que outras. Bom, então chegamos agora ao horário. Eu só espero que Portugal não viva uma crise de refugiados brasileiros a partir de novembro de 2018. Né? Isso está na mesa, está colocado. Queria agradecer muito a presença de todas e todos. Acho que a gente teve uma excelente sessão aqui com a Marina, sofisticada e ao mesmo tempo conjuntural, falando da realidade política europeia e portuguesa, e ao mesmo tempo um debate analiticamente denso. Então, Marina, muito obrigado, foi uma grande honra tê-la aqui e obrigado por essa excelente sessão. Até a próxima. Obrigado a todos.